Abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo 26. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, mora nesta terra e serei contigo. Mora nesta terra e serei contigo. E te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Eu quero destacar aqui o versículo de número 5. Porque Abraão obedeceu a minha voz. E dentro deste texto aqui, grife aí na sua Bíblia esta expressão, obedeceu. Diga, obedecer. Diz que o nosso ABC, a nossa ABCD, Deus é obedecer. Isso é coisa do Clodoilson. Obedecer. Diga, obedecer. Agora venha comigo o Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Versículo 15. O anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que de veras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Por quê? Existe uma chave na obediência, e é o que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Mas antes de entrar exatamente no tema, nós estamos desenvolvendo o seminário Paz e Provisão. E nas quartas-feiras que eu não estou aqui, a pastora Jaqueline ministra. E esta semana foi o aniversário dela. Foi ontem, pastora? Ontem. Deus te abençoe, viu? Tem mais alguém fazendo aniversário para falar? Ah, só falou da Jaqueline. Pastor Renato. Pastor Renato já deu os parabéns para ele também. Mas a pastora Jaque, ela ministra nas quartas-feiras. Quando eu não estou nas quartas-feiras, geralmente é ela que ministra. Vocês já perceberam isso, né? Por que será? Porque os outros ministram assim no domingo, mas ela ministra sempre na quarta. E de vez em quando não estou aqui também nos domingos, ela ministra. Tem um segredo desse negócio aí. Mas não vou contar para ninguém, eu estou brincando. E o seminário, preste atenção, o seminário Paz e Provisão são 7 princípios. E o primeiro princípio falamos sobre aliança. E nesta semana o princípio é obediência. E na próxima quarta-feira o princípio será sonhos. E eu vou plantar sementes de sonhos no coração de vocês. E estas sementes de sonhos, elas germinarão e elas frutificarão em abundância. Então preste atenção. É uma série que está, um princípio ligado ao outro. Mas tudo começa com aliança. Geralmente quando alguém procura uma outra pessoa para fazer aliança, é porque esta pessoa precisa de ajuda ou precisa de uma intervenção, um socorro. Quando nós olhamos para a Bíblia é chamada o livro das alianças. Geralmente um reino mais fraco que ia para a guerra chamava outros reinos para se aliançar, porque ele buscava reforço
para que ele pudesse vencer a guerra. Então a aliança fala de ajuda, a aliança fala de proteção, a aliança fala de provisão, a aliança fala de socorro. E tudo começa com aliança. E geralmente é a pessoa mais fraca que procura o mais forte para a aliança. Agora, há algo invertido aqui, porque o nosso Deus, que é o Deus todo-poderoso, grandioso, que criou os céus e a terra, que fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem se desvia pelo ato da desobediência e se distancia dele, e pelo ato da desobediência, a terra é ferida por maldição, e nasce na terra os espinhos e os abrolhos. Agora este próprio Deus, o próprio Deus, através de Jesus Cristo, se fez homem, para que através da sua morte, na cruz do Calvário, nós fôssemos reconectados a Ele. Então o próprio Deus, Ele nos chama para esta aliança, que é uma aliança de salvação. Salvação, diga salvação. A aliança que Deus nos chama a entrarmos nele e com Ele, é uma aliança de salvação. E esta palavra salvação vem do grego sozo, que está envolvendo todas as áreas da nossa vida. A palavra salvação não diz respeito apenas à vida eterna, absolutamente não. Salvação fala de intervenção divina, salvação fala de livramento. Imagina pessoas que estão em um prédio pegando fogo e alguém vai com uma intervenção e resgata, isso é salvação. Eu me lembro que eu passei por um acidente ou um incidente, que eu fui levado pelas águas numa enxurrada. E algumas pessoas, até nos nossos dias, têm morrido assim. Outro dia em Belo Horizonte, as águas levaram carros, levaram pessoas, isso é terrível. Mas eu me lembro que eu passava pelas águas e as águas me levaram e eu não tinha mais como sair, porque era uma criança. E alguém veio e me resgatou, isso é salvação. O próprio Deus, Ele envia Jesus Cristo ao mundo para nos salvar, para nos resgatar, porque todos nós estávamos condenados, primeiro ao inferno e uma vida de limitação nesta terra. Deus, pelo ato da redenção, quer quebrar na sua vida toda a limitação, quer seja na área emocional, física, espiritual, financeira, de relacionamentos, seja qual for a área da sua vida, que você esteja vivendo aquém daquilo que Deus tem como propósito, pode ser quebrado através da aliança em Cristo Jesus. Dê um aplauso a Ele. Pode ser quebrado, que a sua fé seja ativada. Quando você entra em aliança com Deus, você é reconectado a Ele, esta fonte poderosa de paz e provisão. É o começo. É o começo de tudo. Isso acontece, daí acontece o novo nascimento. Teu espírito é vivificado, você volta a se relacionar com Deus. É impossível uma pessoa viver a plenitude aqui nesta terra desconectado de Deus. Desconectado de Deus. Eu tenho conversado com pessoas que têm muito, mas muito dinheiro, têm muitos bens, mas a vida é um verdadeiro inferno. É um verdadeiro inferno. Existem pessoas assim, porque, na verdade, o dinheiro, ele não pode preencher o vazio da alma de alguém, e não pode comprar alegria, não pode comprar paz, não pode comprar gozo, mas a presença de Deus e do Espírito Santo nas nossas vidas nos transporta para esta dimensão que o mundo não entende. A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarda a nossa mente e o nosso coração. A paz de Deus. E Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E eles ficam confusos e ele diz: eu vou para o Pai. E ali algumas pessoas confusas dizem: olha, mostra-nos o caminho, nós nem sabemos. Jesus falou: ei, há quanto tempo estou com vocês? E Jesus então diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Preste atenção. Deus quer preencher o vazio do seu coração. Deus quer preencher o vazio do seu coração.
o vazio do seu coração, alguém disse que é do tamanho de Deus. Não tem como ser pleno distante dele. Eu quero fazer uma oração. É uma oração de entrega. É uma oração de aliança. É um pacto mesmo. Não tenha medo. Faça uma aliança com Deus. Faça um pacto entregando a sua vida a Ele. Quem é maior, você ou Deus? Quem é mais poderoso, você ou Deus? Quem tem mais recursos, você ou Deus? Então volte-se para Deus. E Ele está de braços abertos para receber você. Você se lembra do filho pródigo, que ele se distancia da casa do pai? Ele recebeu a parte da herança. Essa parte da herança não deixou o pai mais pobre. Mas quando lá distante da casa do pai ele começa a padecer necessidades, ele se lembra da casa do pai. E ele pensava, ele dizia: na casa do meu pai, tantos trabalhadores, tenho o que comer, tenho o que vestir, tenho onde dormir, e eu aqui padecendo necessidades. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu já nem sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, um dos teus trabalhadores. Basta para mim estar na tua casa, mesmo que seja como escravo. Mas Deus não tem isso para você, meu irmão. Não basta estar na casa do pai como escravo. Deus não te quer como escravo. Deus te quer como filho. Amém? Deus não te quer como escravo. Que essa mentalidade de escravo seja arrancada de dentro de você, e que você se coloque diante de Deus como filho. Filho tem direito à restituição. Filho tem direito a uma herança. E o pai não vai confrontá-lo quando ele volta para casa. O pai vai recebê-lo, o pai vai abraçá-lo, o pai vai restituí-lo na aliança, e o pacto restabelecido dá a ele o direito de viver novamente a plenitude daquela casa em que ele vivia outrora e agora volta a viver. Isso é extraordinário. É o que Deus tem para você. Ontem eu estava em... Alguém não tem um livro? O senhor tem? Deus que abençoe o senhor. Ontem eu estava em Três Lagoas, fui participar de um casamento do filho do pastor Ivanildo, do apóstolo Ivanildo. E quando estávamos fazendo o casamento, o apóstolo Ivanildo falou: apóstolo, eu gostaria que você fizesse a bênção das alianças. Então eu fiz a bênção das alianças. E quando vai se fazer a bênção das alianças, se faz o pacto pela declaração de comprometimento. E a pessoa naquele momento faz o quê? Um juramento de fidelidade. Não é assim que se faz? Eu prometo. E alguns simplesmente dizem sim, 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 sim. Então ali é um juramento. Todo pacto é estabelecido por um juramento. E depois ele é consumado no ato conjugal. Isso, pacto de casamento. Jesus, ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue para nos redimir, para nos resgatar, quebrando essas regências espirituais que reivindicavam as nossas vidas. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, por uma confissão, porque se você crer com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a sua boca você o confessa como Senhor da sua vida, você será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu quero conduzir você numa oração. E eu quero simplesmente que você, todos, se coloquem em pé por um instante. Esta oração não é simplesmente uma repetição daquilo que eu estou falando. Eu quero que você traga essa consciência agora. É só você. Feche os seus olhos por um instante. É só você agora. Se voltando para Deus integralmente, reconhecendo a grandeza dEle, a majestade dEle, e mesmo na sua majestade, na sua grandeza, Ele olha para você e chama você para esta aliança com Ele. E quando você faz uma aliança com alguém, você está dizendo para esta pessoa: tudo que é seu, tudo que é meu é seu, e tudo que é seu é meu. Quando você faz uma aliança de casamento, você passa a ser da pessoa e a pessoa passa a ser de você. Agora você vai passar a pertencer a Deus, e Deus pertence a você. Eu quero conduzir você nesta oração, mas eu quero que você tenha consciência deste ato que você está fazendo,
que é um pacto, que é uma aliança, e Deus vai tomar isso. Mas essa grandeza de Deus vai se manifestar na sua vida. Então levante a sua mão direita e diga assim: Pai, eu te agradeço pela palavra liberada sobre a minha vida. Eu entendi o poder da aliança e eu me volto para ti. Diga: eu me volto agora para o santo trono do Altíssimo, e eu entro em aliança contigo, e eu faço a minha declaração de fé. Diga: eu creio. Diga: eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Diga: eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Diga: eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Dê um aplauso a Ele. Acredite, Deus ouviu a sua oração e a sua confissão, e Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o provedor da sua casa, Ele é aquele que te sustenta, e vai continuar te sustentando, te dando vida, te dando alegria, te dando paz, te dando gozo. A bênção do Senhor está sobre ti. Diga: eu recebo, eu tomo posse, em o nome de Jesus. Acredite nisto. Você jamais viverá na dimensão em que você vivia. Apóstolo, acabaram-se as guerras? Não, começaram as guerras. Mas Deus é com você. Deus vai com você na guerra. E Ele faz de você uma pessoa mais do que vencedora. Qual que é a diferença? É que você já sabe o que vai acontecer na guerra. Você vai vencer a guerra. Você não vai ser derrotado na guerra. Você vai vencer na guerra. Quando você passar pelo fogo, Ele vai estar com você. Quando você passar pelas águas, Ele vai continuar com você. Em todo tempo, em toda hora, Ele vai estar com você. Essa é a diferença. E a certeza da vitória está sobre você. Se assente um pouquinho. Vamos voltar aqui para Gênesis capítulo 22. E aí nós vamos entrar neste tema chamado obediência. Obediência fala de submissão. Você se sujeitar. Você viver algo que foi estabelecido. Deus, Ele colocou Abraão à prova. Diga: Deus colocou Abraão à prova. Deus colocou Abraão, no capítulo 22, versículo 1, Deus colocou Abraão à prova. E Abraão, ele foi aprovado. Muitas vezes nós passamos por prova. Mas quando passamos pela prova, o propósito de Deus é que sejamos aprovados. E como seremos aprovados? Nós seremos aprovados pelo ato da obediência. Nós seremos aprovados pelo ato da obediência. A prova é uma prova de obediência. Todos os dias somos provados. E se coloca diante de nós muitos caminhos. Muitos caminhos. Por isso que Deus disse a Josué: Josué, permanece no caminho. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Observa. A nossa chamada é uma chamada para a obediência. O que é obediência? É viver de acordo com a palavra de Deus. Agora, o que acontece com aquele que obedece? O que acontece com aquele que obedece é o mesmo que aconteceu com Abraão. O que acontece com aquele que obedece é a mesma coisa que aconteceu com Abraão. E aí você me pergunta: mas apóstolo, o que aconteceu com Abraão? Vamos observar o que aconteceu com Abraão. Quando Deus o colocou à prova, Deus disse: eu quero que você vá ao Monte Moriá e ofereça ali o seu filho como sacrifício. Imagina isso. Nenhum de nós vamos ser testados nessa dimensão de oferecer filhos. Foi a única vez que Deus pediu para alguém sacrificar. Era uma prova, mas o que Deus queria era o filho. Deus queria dele a obediência. Quando nós somos provados, Deus está nos provando na obediência. E quando nós obedecemos, nós vamos poder ver a confirmação das promessas de Deus sobre as nossas vidas, e não apenas sobre as nossas vidas, sobre a nossa descendência.
num ato de obediência de Abraão, ele atraiu da parte de Deus a confirmação de tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, e não apenas para ele, mas para toda a sua descendência. Pelo seu ato de obediência, Deus confirma sobre você a promessa, e a promessa alcança o quê? A sua descendência. Tenha certeza disso. Pelo seu ato de obediência, toda a sua descendência é alcançada. Como dizer, alô? O ato de obediência de Abraão, e ele não oferece de qualquer coisa, ele entrega o filho. O que você tem de mais precioso? Imagina. Não há nada mais precioso do que um filho. Se você perde a esposa, é uma coisa, fica viúvo. Você perde o esposo, fica viúva. Mas se você perde o filho, e se o filho perde um pai, como se denomina isso? Ficou órfão. Mas quando o pai perde um filho, não tem palavras. Agora, o próprio Deus coloca Abraão. Mas o que Deus queria de Abraão não era o sacrifício do filho. O que Deus queria de Abraão era a sua obediência. O que Deus quer de você é a obediência. E quando nós trilhamos o caminho da obediência, Deus se revela, Deus se manifesta, e Ele ratifica, Ele confirma o que Ele tem liberado sobre nós por juramento. E o Senhor se manifesta a ele dizendo: por mim mesmo eu jurei, porque você fez isto, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que ele diz: certamente, de veras, eu te abençoarei. É certeza que você vai ser abençoado. Grandemente multiplicarei a tua descendência, e a tua descendência será poderosa na terra. Olha que extraordinário, é promessa de Deus. Quando um homem ousa obedecer a Deus, não apenas ele é abençoado, mas a sua descendência é abençoada. Quando nós olhamos para a nação, para os Estados Unidos, que é a nação mais poderosa da terra, hoje, a nação mais poderosa da terra é os Estados Unidos. Se você olhar a história dos americanos, a base de construção de uma nação foi desenvolvida na palavra de Deus. Hoje, os netos e os bisnetos estão desfrutando daquilo que os avós, os bisavós e os seus pais plantaram. Eles foram alcançados, eles estão vivendo isso. Porque se você olhar hoje, debaixo de uma cultura americana hoje, eles têm exportado muitas vezes, na área de influência de cinema, muita pornografia e tantas outras coisas que não servem para um cristão. Um dos maiores produtores de filmes eróticos. Mas por que eles continuam ainda como uma nação mais rica? Porque a bênção que recaiu sobre os pais, os avós e os bisavós, eles ainda estão desfrutando. Porque Abraão, ele obedeceu a Deus, Deus se manifesta a ele. Deus se revela e se manifesta a todos aqueles que ousam obedecer a sua palavra. Aparentemente, quando você começa a trilhar o caminho da obediência, você está perdendo. Escute. Quando você decide trilhar o caminho da obediência, aparentemente você está perdendo, só aparentemente, porque lá na frente, no futuro, você vai desfrutar de uma paz que não tem como o homem mencionar ou dimensionar esta paz que vai inundar o seu coração. Deus disse a Abraão: porque você obedeceu a minha voz, certamente eu te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência, e a tua descendência será poderosa na terra. Olha que promessa extraordinária. Diga comigo: a minha descendência será poderosa na terra. Será poderosa na terra. A minha descendência será poderosa na terra. A minha descendência é poderosa na terra. Diga:
a minha descendência será poderosa na terra. Por quê? Porque você obedeceu a Deus. Agora, vamos para o capítulo 26. Vamos para o capítulo 26. Isaque, descendência de Abraão, tinha sobre ele a bênção do Senhor, pelo ato da obediência do seu próprio pai. O ato de obediência de Abraão atraiu o favor de Deus e a graça de Deus sobre Isaque. O seu ato de obediência vai atrair o favor de Deus e a confirmação das promessas de Deus sobre a sua vida e sobre toda a sua descendência. Quando recebe, digam amém. Pelo ato de obediência de Abraão, Isaque fora alcançado e também fora abençoado. Pelo nosso ato de obediência, a nossa descendência é alcançada e a nossa descendência também é abençoada. Vocês estão me ouvindo? Vamos continuar mais um pouquinho? Agora, observe o que vai acontecer para quem trilha o caminho da obediência. Observe o que vai acontecer com aqueles que trilham o caminho da obediência. Eu quero dizer para você, aqueles que trilham o caminho da obediência, não tem como não dar certo, vai dar certo. Já deu certo. A sua vida já deu certo. Apóstolo, mas o que eu estou vivendo, aparentemente nada está dando certo. Está dando certo. Mas se você está trilhando o caminho da obediência, você vai encontrar o seu futuro, e no seu futuro você vai dizer, tudo certo. Diga, está tudo certo. Mesmo que aparentemente nem tudo esteja certo. Mas diga, está tudo certo. Observe aqui comigo. Gênesis 26. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Houve o quê? Uma fome. Fala de crise. Abraão, ele tinha a bênção, e a bênção agora é confirmada sobre a sua descendência, que é Isaque. Isaque entra neste cenário. Presta atenção. Ele está vivendo debaixo do decreto de bênção liberado para o seu pai. Mas agora a crise vem. Prestem atenção e ouçam-me. Mesmo você na sua jornada e caminhada de desenvolvimento de fé, muitas vezes a crise vai bater a sua porta. O vento vai soprar o contrário. Muitas vezes manifesta uma enfermidade. Você passa por um desafio financeiro. Você passa por um desafio de relacionamento familiar. É mistério que passa. Alguém aqui já passou por assim, alguns ventos contrários dentro da própria casa? Todos nós. Aqui Isaque, ele estava debaixo da bênção que Deus confirmara a Abraão, seu pai, pelo ato da obediência. Mas agora vem uma fome na terra. Vem um tempo de crise. Mas ouçam, escutem. Aqueles que obedecem a Deus, Deus se manifesta a eles. Atente para isso. Em meio à crise. Aqueles que trilham o caminho da obediência, Deus se revela, Deus se manifesta. Em meio à crise, a Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão. Aí você fala assim, apóstolo, bem que eu gostaria que lá depois da meia-noite, Jesus entrasse no meu quarto. Eu também gostaria. Mas Ele vai se revelando, Ele vai se manifestando de várias formas. E a gente precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a voz de Deus vem de uma forma suave, é uma voz interior, e Deus vai se revelar a você. Então atentem, todos aqueles que obedecem a voz de Deus, e obedecem a palavra de Deus, Deus se revela. Deus tem se revelado a você, Deus tem se manifestado a você. Agora, Deus se manifesta, Deus se revela, e Deus dá a direção. Diga, Deus dá a direção. Deus dá o quê? Diga, Deus dá a direção. Diga para o seu irmão, Deus dá a direção. Mas fale com convicção, Deus dá a direção. Deus dá a direção àqueles que lhe obedecem. Nós não fomos chamados para andarmos como pessoas desorientadas. Há uma bússola que indica o caminho.
Deus quer ajustar algumas coisas dentro da gente. Porque Abraão obedeceu, Deus confirmou sobre ele a promessa sobre a sua descendência. Agora é um tempo de fome, é um tempo de crise. Deus se revela, Deus se manifesta. Deus nesses dias, Ele vai se revelar, Ele vai se manifestar a você. Fique atento, fique conectado, que a sua percepção seja ativada e que você consiga ver, perceber quando Deus estiver se revelando, quando Deus estiver se manifestando. Ele pode se manifestar e se revelar de várias formas, então fique atento. Amém? Fique atento. Algumas pessoas, Deus se revela, Deus se manifesta, e como Jacó, ele diz assim: Deus está neste lugar, eu não tinha percebido. Então que você perceba, porque você está trilhando o caminho da obediência, Deus está se revelando, Deus está se manifestando a você. Para quê? Para dar a você a direção. Versículo 2: apareceu-lhe o Senhor, dizendo: não desças ao Egito. Atente para isso. O Egito era o lugar onde existia mais provisão naqueles dias. Era a potência dos dias. Hoje muitas pessoas buscam se refugiar em nações que são mais prósperas. E hoje o mundo está em movimento. Não é verdade? Há mais de 20 milhões de pessoas vivendo em acampamentos, buscando uma pátria para morar. São milhares e milhares e milhões de pessoas lá na fronteira do México com os Estados Unidos, saindo de Honduras, Guatemala e outros países. Ali existem aproximadamente 6 a 7 mil pessoas que querem adentrar nos Estados Unidos. E as portas estão fechadas. O Trump disse que para ir para o céu tem regras, para o inferno não tem regras, vai de qualquer jeito. Até para ir para o céu tem regras. Então, para entrar nos Estados Unidos, ele diz: tem regras também. Para entrar na sua casa tem regras? Tem regras. Posso, mas e aí a compaixão? Sim, a compaixão. E nós precisamos desenvolver a compaixão, mas tudo tem regras. Então, para entrar na nossa casa tem regras, para entrar na nossa nação tem regras, e assim tem que ser. Na fronteira do Brasil, aqui no norte, em Roraima, milhares e milhares de refugiados estão adentrando a nossa nação. Perdeu-se o controle, preste atenção, perdeu-se o controle ao ponto da governadora ser afastada por um acordo e antecipar por um tempo a posse, que não foi posse, mas uma intervenção federal. As ruas da cidade ficaram a coisa mais horrorosa, descontrole total. As pessoas fazendo as suas necessidades nas ruas, contaminações, enfermidades se manifestando. Imagina isso. Mas as pessoas estão à procura do quê? De um lugar melhor para viver, um lugar melhor para prosperar. Agora, escute bem, o melhor lugar para você prosperar ou enriquecer não é se mudando de uma nação para outra nação. É possível até, debaixo de uma direção de Deus, se mover nessas direções. E algumas pessoas encontram a rota do êxito. Não quer dizer que não se possa fazer. Mas até para que você mude de uma cidade para outra cidade, você precisa buscar o direcionamento de Deus. Deus não tem nos chamado para vivermos como nômades. Deus apareceu a ele e disse: não desças ao Egito. Preste atenção. Para você se tornar uma pessoa plena, você não precisa ir no final da tarde, no barzinho, beber com os amigos. Não desças ao Egito. Deus está falando com alguém, né? Estou brincando. Você não precisa reunir a turma do pagode e fazer aquela curtição. Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E Deus está dizendo: não convém descer ao Egito. Ah, mas lá no Egito eu vou encontrar o prazer, lá no Egito eu vou encontrar a satisfação, lá no Egito eu vou encontrar a provisão que eu preciso. Lá no Egito, naqueles dias, com certeza ele encontraria esse tipo de coisa. Mas Deus apareceu a ele e disse: olha, e Deus vai confirmar lá mais embaixo: eu sou o Deus de Abraão. Os meus olhos estão sobre ti, sobre você, porque você é descendência de Abraão. E ele obedeceu a minha voz. Então Deus vai se revelando a Isaac. Não desças ao Egito. Aí ele diz:
habita na terra que eu te disser. Habita na terra. Permanece nesta dimensão chamada obediência. Permanece na terra da honra. Permaneça na terra da fidelidade. Permaneça no território da integridade. Está dizendo, não desças ao Egito. Habita na terra. Deus não chamou você para ser nômade. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, depois de amanhã eu estou lá. Não. Deus está dizendo para você, permaneça na terra. Eu pensei até mudar de igreja. Permaneça na igreja. Não está em mudar de igreja, está em mudar você. Mas é que o apóstolo fala algumas coisas que eu não gosto. Eu vou procurar um outro lugar onde eu possa ouvir algumas palavras que me agrade mais. Lógico que jamais eu quero ferir você, mas eu preciso falar a verdade para você, porque antes que a verdade seja falada a você, a verdade foi falada a mim. Você pode dar um aplauso a ele? Deus está dizendo, Isaac, permanece na terra, viva a obediência, desenvolva a cultura da obediência, desenvolva a cultura da honra. Viva nesse território. A obediência é uma expressão de honra. Eu tenho ensinado a respeito disso. E no ano de 2019 nós teremos uma série que vai se chamar A Cultura da Honra. Nós somos uma igreja abençoada. Por quê? Porque ninguém aqui coloca a mão na cara de pastor. Ninguém coloca o dedo na cara de pastor. Nós desenvolvemos uma cultura. Por isso que a bênção de Deus tem se manifestado neste lugar, trazendo prosperidade e saúde e cura. Não tem como ser diferente. E nós temos ensinado. Por quê? Quando não se desenvolve esta cultura da obediência e da honra, nos dias de Coré, Abirão e Datã, pelo ato de rebelião, a terra se abre e 250 príncipes são consumidos, tragados, engolidos pela terra. Aonde a desonra, a angústia, a tristeza, a escassez. Mas quando nós aprendemos a desenvolver a cultura e permanecemos neste território chamado obediência e honra, o céu se abre sobre nós. Deus está dizendo, Isaac, eu sei que o lugar onde você está não é um lugar que tem desenvolvido prosperidade, riqueza. Eu sei que é um território onde a fome tem assolado, mas permanece no meu propósito, permanece no ato da obediência que o seu pai viveu. E olha o que Deus vai dizer a ele. Versículo 3 ainda. Mora nesta terra, e Deus diz, eu serei contigo. Quantos querem a presença de Deus? Deus diz, permanece na terra, meu irmão. Nós temos pessoas na igreja que estão há 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 anos. Estão permanecendo na terra. Porque Deus tem se revelado, Deus tem se manifestado. Aí Deus está dizendo, olha, permaneça na terra, eu serei contigo. E Ele diz mais, eu te abençoarei. Deus vai te abençoar nesta terra, neste território chamado obediência. Diga para o teu irmão, Deus vai te abençoar, meu irmão. E diz mais, pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Fala de posse. E diz mais, e confirmarei o juramento que fiz a quem? Ao teu pai Abraão. A bênção geracional vai alcançar você. E diz mais, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras eu te darei. A terra da paz, da alegria, do gozo, da prosperidade, da satisfação plena. Deus tem para você. Está me ouvindo? Deus está dizendo, não desças ao Egito. Não desças ao Egito, que eu vou prosperar você.
fala de possessões. Não desças ao Egito, todas estas terras eu darei a você. Você vai ser um homem pleno, você vai ser uma mulher plena, e você vai se realizar plenamente em Jesus Cristo. Aí você diz: apóstolo, o meu problema é que eu quero casar e não encontro ninguém para casar, já estou, presta atenção, tem um noivo para você. Quer saber o nome dele? Quer saber o nome dele? Jesus Christ. Quer casar com ele? Ele é o noivo, você é a noiva. Ah, meu irmão, preste atenção. Está desesperado? Diga: tem um noivo esperando por você. Você pensou que ia ficar para a titia, né? Mas você não vai ficar para a titia. E os titios? Nós vamos dar um jeito neles também. Porque você obedeceu a minha voz. Eu estou por fazer algo extraordinário, maravilhoso e glorioso na sua vida. Está vendo? Sabe por que eu vou fazer isso na sua vida, Isaac? Sabe por quê? Porque o teu pai me obedeceu. Olha que extraordinário. Porque o teu pai ouviu a minha voz e me obedeceu. E porque o teu pai me obedeceu, eu vou cumprir o que eu prometi a ele em você, que é descendência. Agora, vamos fechar o ciclo. Gálatas 3. Observe esse texto, Gálatas capítulo 3. Eu e você somos descendência de Abraão. Diga: eu sou descendência de Abraão. Diga: eu sou descendência de Abraão. Observe aqui, Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, o versículo 1, o apóstolo Paulo, ele começa falando assim, Gálatas 3:1. Ó insensatos Gálatas. Olha o que ele está dizendo. Ó insensatos Gálatas. Não é isso? Vocês perderam o senso, perderam a razão, perderam o juízo. Ele diz mais: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Atente para isso. É como um encantamento para você se desviar da verdade, porque quando você se desvia da verdade, você se torna presa, você se torna cativo, e você é impedido de viver a plenitude das promessas de Deus. Tudo que Deus deseja e quer é que você viva a plenitude das suas promessas, e você vai viver. Ele está dizendo: ó insensatos Gálatas, vocês perderam o juízo. Quem enfeitiçou vocês? Foi feita uma obra de feitiçaria. Uma semente de engano foi plantada no coração de vocês. Isso precisa ser tirado. Não se deixe fascinar, não se mova, não se remova do lugar onde Deus te estabeleceu. Permanece. Permaneça 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, permaneça para a vida. Há uma onda aí que diz assim: a glória da segunda casa, que não é a glória da segunda casa que a Bíblia diz, em Ageu, fala a glória desta última casa. Mas as pessoas dizem, e até teólogos e pastores, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E a pessoa casa, passa assim uns 15, 20 anos, 30 anos, a glória agora da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. O cara fala assim: mal sabia eu que é igual. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa não. Lógico que tem algumas pessoas que, não estou condenando você, que está vivendo o seu segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Não estou condenando não. Mas se você puder permanecer no único casamento, permaneça, é melhor. Amém? Permaneça, é melhor, muito melhor. Deus é misericordioso, graças a Deus por isso. Deus é bom demais, gente. Deus é bom demais, Deus é bom demais. Sabe por quê? Senão a gente toda hora... Se a pessoa, se Deus fosse assim, igual você, olhar para a pessoa, não agradou, mata. Se você pudesse, você faria isso, né? Alguém não te cumprimentou, diz, mata. Mas Deus não faz assim, porque Ele é longânimo. Graças a Deus por isso. Imagina se Deus fosse igual a você. Já tinha matado alguns, né?
Você já pensou, não pensou em matar alguém? Alguém diz, ixi. Já pensou, né? Mas não pensou em morrer não, né? Só matar os outros, né? Olha só, quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Ele estava dizendo, olha, não deixe, não saiam do lugar de entendimento que você já tem. Agora, o versículo 6. Ó, lê para mim, por favor. Ó, assim como Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Põe o 7. Sabei, pois. Olha isso. Quem são os filhos de Abraão? Diga os da fé. Diga os da crença. E quem são os da crença? É nós mesmo. Diga assim, é nós, Queiroz. Nós somos os da fé. Então, quem são os filhos de Abraão? Nós. Agora, e Deus disse o que para Isaac? O teu pai me obedeceu, e porque ele me obedeceu, eu vou abençoar você, por causa do seu pai. E Deus se revela e Deus se manifesta a Isaac por causa de Abraão. Deus se revela e Deus se manifesta a mim e a você também, porque nós somos filhos de Abraão. Você é filho de Abraão. Deus disse a Abraão, olhe para os céus, conta as estrelas. Faz assim. Se você olhar para lá, você vê as luzes. Para cá você não vê nada. Quem está lá em cima não vê nenhuma luz. Só vê a claridade. Daqui para lá a gente vê os focos maiores. Deus disse, levanta os teus olhos e olha para os céus, conta as estrelas. Deus está falando de uma descendência espiritual. Filhos espirituais. Quando Deus disse, olha para a terra, para a areia do mar. E Deus disse, olha para os céus e olha para a areia do mar, para o pó da terra. Assim será a tua descendência. Está falando de uma descendência física e uma descendência espiritual. Uma descendência biológica e uma descendência espiritual. Eu e você não somos filhos biológicos de Abraão. Nós não somos judeus. Mas nós somos filhos espirituais. E temos direito à herança plena que Deus prometeu a ele. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Você pode entender isso? Agora, passa para o 9. O que diz lá? Olha isso. De sorte que os que são da fé são amaldiçoados. São o quê? Diga benditos. O que é esta palavra bendito? Abençoado. Você é bendito. Você é abençoado. Não entra nessa onda, alguém me amaldiçoou, estou amaldiçoado. Ninguém tem poder de amaldiçoar você. Deus abençoou, está abençoado e acabou. Está me entendendo? Quando Balaque reinava, Balaão era tipo de um profeta. Balaque vai tentar convencer Balaão para amaldiçoar um determinado povo, o povo de Israel, que vinha do Egito, e eles saíram como unicórnio, dominando tudo, forte, porque Deus era com eles. Então Balaque vai chamar, Balaão vai dizer assim, ó, amaldiçoa esse povo. Sabe o que ele disse? Não tem como amaldiçoar. Não há encantamento, não há obra de feitiçaria que possa alcançá-los. Não tem como. Por quê? Deus abençoou, está abençoado. Deus abençoou, está abençoado. Não há encantamento contra Jacó. Não há encantamento contra a sua vida. Não há obra de feitiçaria que vai tomar a sua casa. Você está debaixo da bênção de Deus, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. A bênção de Abraão fala de prosperidade, riqueza e descendência poderosa. É o que Deus tem para a minha vida, é o que Deus tem para a sua vida. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse até você. É para você. É para cada um de nós.
Diga, é para a minha vida. Creia, meu irmão. Você vai viver a plenitude disso. Deus apareceu a ele. Deus vai aparecer a você. Deus vai enviar alguém. As portas vão se abrir. O propósito de Deus vai se cumprir. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E também a porta que Ele fecha, ninguém abre. Você vai viver um tempo extraordinário pelo seu ato de obediência. Obedecer muitas vezes dói. Exige renúncia, posicionamento. Mas a recompensa, ela vem. Diga, a recompensa vem. Se coloca em pé, eu quero orar por você. Porque Deus está dizendo a Abraão, porque você obedeceu a minha voz, certamente eu te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência, e a tua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Os nossos filhos governarão a cidade. Os nossos filhos, lá na frente, eles serão os prefeitos, os governadores, os vereadores, deputados, senadores, são os nossos filhos. Quem vai mandar é nós. Está me ouvindo? É a sua descendência. É possível que alguém olhe para o seu filho, mas parece um ratinho feio, né? Você vai ver que a feiura, a glória vai manifestar, e vai transformar a feiura em belezura. Mas ele é tão burrinho. Ele é inteligente, cheio do Espírito Santo, cheio de habilidade e graça. Começa a profetizar. Ô Abraão, porque você obedeceu a minha voz, certamente eu te abençoarei. Como é o seu nome? Eu vou perguntar, você vai responder. Qual é o seu nome? Mais uma vez, qual é o seu nome? É isso aí, Deus está dizendo, porque você obedeceu a minha voz, certamente eu te abençoarei. Grandemente multiplicarei a tua descendência, e a tua descendência vai dominar, vai reinar sobre as cidades. É a nossa descendência. A obediência atrai o favor de Deus sobre nós. Levante suas mãos aos céus. Depois nós vamos cantar e celebrar. Você vai sair deste lugar cheio do Espírito Santo. Pai, te agradecemos e te bendizemos pelo teu cuidado, pela palavra revelada, pelo pacto e aliança que os teus filhos fizeram contigo. Ó Deus, se revela a eles, se manifesta a eles a cada dia. Ó Deus, assim como o Senhor se revelou a Abraão, assim como o Senhor se revelou a Isaque, aqui estão os teus filhos, os filhos de Abraão, pela fé em Cristo Jesus. Que a bênção do Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida. Que os grilhões e as cadeias das trevas sejam quebradas no teu interior. Que o poder do Espírito Santo venha sobre ti, promovendo salvação, promovendo libertação e promovendo cura. Que não falte óleo fresco sobre a tua cabeça. Que a palavra revelada esteja no teu coração. Seja cheio do Espírito Santo para viver as novidades do Evangelho. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre de todo o mal. Em o nome de Jesus.